Olá, bem-vindo ao nosso curso Tarô e Magia Oracular. Colocamos esse título no curso porque vamos muito além do tarô. Para você que tiver disciplina e assistir o nosso módulo extra também, vai poder conhecer um pouquinho mais sobre runas, baralho cigano e outros tipos de magia oracular. Mas para a gente entrar no assunto, vamos falar palavra por palavra, termo por termo, separar cada coisa no seu lugar e ao longo do curso a gente vai desmistificando tudo que dizem por aí, que é lenda, que é bobeira, ou aquilo que sim é verdade, a gente vai conceituando aqui aos poucos. A nossa primeira palavra, aquilo que a gente precisa esmiuçar a princípio é oráculo. O que é um oráculo? O oráculo é a pessoa, o oráculo é o objeto, o oráculo é um lugar. Na verdade, o oráculo pode ser sim definido por todas essas palavras, mas aqui dentro do curso, vamos estabelecer que oráculo é a arte ou o ofício de manipular as tendências energéticas. E por que é que eu digo tendências energéticas? Porque a habilidade de lidar com oráculos vai examinar exatamente para onde as energias estão caminhando. Eu gosto de dizer para todas as pessoas que eu ensino que o nosso destino está teoricamente escrito. Porém, ele não está escrito em pedra. Ele pode sim ser alterado. Se vocês estudarem a fundo, se vocês pesquisarem várias mitologias, vocês verão que o nosso destino vai sendo escrito ou tecido, como eu gosto de dizer, por diversas entidades em várias mitologias. Os nomes dessas entidades variam. Existem algumas religiões ou mitos que vão dizer que o nosso destino vai sendo escrito num grande livro da vida. Alguns vão dizer que existe um livro para cada pessoa, e a maioria delas diz que a nossa vida vai sendo tecida ao longo de um fio. Essa é a lenda que eu mais gosto. Eu gosto muito de lidar com as senhoras do destino, as tecelãs, as fiandeiras, que vão ali alinhavando e costurando as possibilidades do nosso destino. E assim como uma linha verdadeira, como uma corda, o nosso destino vai se entrelaçando de várias outras linhas até que se crie um fio contundente. E é assim que funcionam os oráculos. A nossa vida, o nosso destino, ele vai agregando diversas tendências e possibilidades até que ele caminhe por um fio único. Então, o que o oráculo vê, o que o tarô vê, o baralho cigano, são as várias tendências para onde a pessoa está caminhando, para onde o consulente está caminhando. Mas ali um fio pode se romper, um novo fio pode ser costurado, e é exatamente esse o propósito de se consultar um oráculo. Se de repente você vê que a tendência do caminho que você está perseguindo, traçando, é um caminho destrutivo, um caminho negativo, por exemplo, se você consulta as suas cartas, consulta as suas runas, e de repente o oráculo diz para você, olha, continuando nesse caminho, sua saúde vai ser prejudicada, a sua mentalidade vai ser prejudicada, seu espírito, a sua vontade, algo será prejudicado. Você não tem que seguir por esse caminho. Ali naquele ponto, observando o oráculo, você corta esse fio e costura um novo fio na sua linha da vida. Então, esse é o maior objetivo da consulta de oráculos. Não é adivinhação do futuro, é manipulação das tendências energéticas. Existem vários e vários fios que compõem o nosso passado, presente e futuro. E através dos oráculos, nós vamos escolhendo sabiamente aqueles que são melhores e aqueles que mais nos agradam. Então vamos lá. Sem muita enrolação, vamos apresentar aqui a estrutura e um pouco desses oráculos, ok? Bom, a primeira palavra que a gente foi esmiuçando aí foi oráculo, ok? Agora vamos esmiuçar um pouquinho os termos de como é um oráculo, qual é outro, o que é o que não é. O primeiro passo é a gente estabelecer que existe de fato uma diferença entre baralho cigano, runas, tarô, seja o que for, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a estrutura. Primeira coisa, o que é um tarô? Um tarô é um baralho constituído por arcanos, tá? A gente já vai falar o que são arcanos. E o tarô está composto por 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Um tarô completo possui 78 cartas. Vamos fazer uma pausa nesse momento que eu me lembrei de uma coisa importante. Ao longo do nosso curso, em todas as aulas que vocês frequentarem, eu aconselho que haja aí do seu lado papel e lápis. Ou você pode ir pausando o curso e anotando, ou você pode simplesmente escutar a minha voz e fazer as suas anotações, porque simplesmente assistir a aula e tentar gravar tudo
De primeira, é quase impossível, porque o conteúdo é bem denso. É um curso bem completo, tá? Você vai sair com toda a informação necessária para se tornar de fato um tarólogo, um oraculista. Então vamos lá. Um tarô é composto por 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores. Essa é a diferença básica entre o tarô e o baralho cigano. Aliás, já anota aí. O nome correto não é baralho cigano. Ele não foi criado pelo povo cigano. O nome correto é Lenormand, em homenagem a Madame Lenormand, que foi a codificadora desse instrumento. Um baralho cigano possui 36 cartas apenas, ok? Então, essa é a diferença básica. Um baralho cigano é menor, ele tem 36 cartas, tá? Com símbolos diferentes, totalmente diferentes do tarô, que possui 78 arcanos, completamente diferentes do baralho cigano, tá bom? Já já vou falar para vocês cada um. Mas essa é a diferença básica dos principais instrumentos de cartas. A cartomancia, que é um dos tipos de oráculos, ela vai além disso. Existe sim técnica para ler o oráculo com o baralho comum, que é aquele baralho que a gente joga truco, cacheta, tá? Também dá para fazer a oraculomancia, né? Palavra complicada. Dá pra gente analisar o oráculo através desse baralho. Dá pra gente usar o tarô. Dá pra gente utilizar o baralho cigano, tá? E ainda existem outros oráculos com nomes diferentes por aí, tá? Mas, para você chamar de tarô, tem que ter 78 cartas. Para você chamar de baralho cigano ou Lenormand, tem que ter 36 cartas. Mudou a quantidade de cartas? Mudou o nome das cartas? Não é mais um baralho cigano, não é mais um tarô. Como, por exemplo, eu tenho esse oráculo novo aqui, ó, uma produção que é brasileira, tá? Esse oráculo aqui, ó, ele não é um tarô, ele não é um baralho cigano. Esse daqui é o Oráculo das Bruxas. Ele foi criado por uma bruxa aqui do Brasil, que é a Janaína, tá? Ela possui um canal no TikTok chamado Mundo Místico, se vocês quiserem pesquisar ou comprar. E ele é totalmente diferente, ó. Ele possui cartas que os outros baralhos não possuem. Por exemplo, aqui, ó, o Gatuno. Não existe essa carta nem no baralho cigano e nem no tarô. Ele é um oráculo totalmente novo e totalmente diferente, tá? Esse é um dos que eu possuo. E aí, pelo mundo, pela internet, existem muitos outros oráculos de cartomancia, que é o oráculo através das cartas, que tem outros nomes, ok? Existem duas correntes básicas no tarô. A corrente mais tradicional, a mais antiga, é o tarô de Marsella, tá? Essa caixinha que vocês viram no trailer do curso, para quem viu a nossa propaganda, é onde eu guardo o meu tesouro. Quando eu comecei com o tarô, esse foi o meu primeiro tarô, o tarô do universo, tá? Que é só uma marca, por causa desse fundo. Mas ele é da corrente Marsella. É aquele tarô que a gente vê por aí em filmes, muito antigo, que tem essas imagens aqui, ó, muito particulares, vamos dizer assim. Elas têm poucas cores e um desenho que quase nunca muda, certo? Esse aqui é o tarô mais clássico que existe, ó. Mago, sacerdotisa. Essa é uma das correntes de aprendizado, é o tarô de Marsella. Ele foi um dos primeiros do mundo a ser estudado e ensinado. E a segunda corrente de tarô é o tarô Rider-Waite, que é uma outra corrente de tarô, onde temos as figuras um pouco mais próximas da realidade artística que a gente conhece. Deixa eu procurar um arcano maior para mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, a carta do Sol. Olha só que diferença. As cores são diferentes, o formato é diferente e alguns números também se alteram, tá? É importante a gente diferenciar essas duas correntes, porque aqui ao longo do curso eu vou me basear na corrente Rider-Waite. Eu não vou me basear no tarô de Marsella. Você que está aqui acompanhando esse curso, ao longo da jornada, você vai entender tão bem os símbolos e os significados dos arcanos que tanto faz qual das duas correntes você vai abordar. Mas existem sim diferenças. Por exemplo, a diferença mais gritante que existe entre os dois é a carta da justiça e da força. Em uma corrente, elas vão ocupar a posição de número 8 ou número 11. E na outra corrente, elas se alternam, ok? No baralho do Rider-Waite, por exemplo, a gente tem a justiça como o número 11 e a força como o número 8. E isso se inverte no tarô de Marsella.
Não se prendam a esse detalhe, não precisa nem anotar isso, tá? Eu só tô dizendo que existem aí essas diferenças de simbolismo. Dentro da interpretação, dentro do oráculo, isso não vai fazer tanta diferença assim. Só no estudo muito mais profundo, onde a gente envolva também numerologia e outras coisas, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos deixar tudo bem mais direcionado, neste momento, para o tarô clássico, tradicional. E ao longo do tempo, a gente passa por outros oráculos. Mas isso é mais dedicado a quem vai fazer os módulos adicionais, tá? O básico do nosso curso, o principal do nosso curso é aprender todo o conhecimento e teoria do tarô, métodos de tiragem e como você aplica isso ao público e a você mesmo. Então a gente vai focar já no tarô, tá bom? Agora é um momento interessante para você começar a deixar suas notas um pouco mais criteriosas. Eu vou passar com vocês todas as cartas do tarô e vou falar um pouquinho do que é que significa, do que é que não significa, de maneira bem rápida. Primeiro de tudo, a gente precisa separar qual é a diferença dos arcanos maiores e arcanos menores. Por que tem essa nomenclatura, qual a diferença entre eles, etc, e etc. Aqui no nosso curso, inclusive, a gente vai separar os módulos em um módulo somente para arcanos maiores e um módulo onde entram os arcanos menores. Por que tem essa divisão? Se você aprender muito bem os arcanos maiores, os 22, já é possível que você faça leituras só com esses 22, tá? Existem muitos tarólogos que levam aí o resto da vida fazendo suas tiragens apenas com os arcanos maiores e depois nem se preocupam em aprender os menores. Entretanto, os arcanos menores eles dão detalhes para a leitura, eles podem ajudar. Não cabe a mim julgar, cabe a você entender se para você é possível fazer toda a sua leitura apenas com arcanos maiores, se vale a pena os arcanos menores, mas aqui no curso a gente vai ver tudo completo. A diferença básica entre eles são dois aspectos muito importantes. O primeiro, os arcanos maiores não possuem naipes, assim como os arcanos menores. Os arcanos menores estão divididos entre o naipe de ouro, espada, copas e paus. Eles estão subdivididos em 4 naipes. Entretanto, os arcanos maiores não estão divididos. A outra diferença é, os arcanos menores vão mais diretamente ao assunto, são mais práticos e cotidianos. Os arcanos maiores são mais abrangentes e filosóficos, ok? Estão mais próximos a assuntos maiores, mais abrangentes e mais genéricos. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês carta por carta, todas as 78. Vocês podem tomar nota ou não, porque eu não vou passar na ordem, vou apenas apresentá-las a vocês de maneira bem rápida, tá? Porque o curso tem que mostrar tudo isso. Você precisa pegar familiaridade com a aparência das cartas. É claro que de um desenho para o outro, dependendo do deck que você compra, a imagem das cartas muda. Mas é importante que você entenda o conceito, o nome, o número, e que assim você vai conseguir ler em qualquer tipo de estampa. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só. Quantos tarôs eu tenho aqui no momento? O que eu vou apresentar para vocês é uma versão do Rider-Waite, tá? É essa daqui que eu uso bastante, inclusive ela tá até meio gasta, que se chama Tarô Dourado Nouveau. Ó, Art Nouveau Golden Tarot. É esse que eu vou apresentar para vocês. Mas é o único que eu tenho? De jeito nenhum. Eu tenho esse tarô do Bosque Negro, metalizado. Eu tenho esse outro tarô das deusas de Marsella. Tenho esse aqui, que é um tarô italiano, que é o tarô Mucha. Olha só. Tarô Spellcaster. Tarô da Sereia. Tarô dos Anjos. Tarô Negro. Entre outros vários. No momento, esses são os que eu mais uso, mas eu ainda tenho outros. E se vocês procurarem pela internet, tem tarôs temáticos, tem tarô dos gatos, tem tarô com temática de filme, tem tarô com temática de desenho, tem tarô de mangá, tem tarô de anime, tem tarô somente com animais, tem milhares e milhares de estampas. No futuro, eu também quero lançar o meu próprio tarô. Vocês que estão passando pelo curso, pode ser que lancem o próprio tarô no futuro, ok? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês todas as cartas, tá? Se vocês quiserem, vão anotando. Mas nesse momento eu vou passar fora da ordem, somente apresentando. Vamos lá. Essa daqui é a carta da Lua, um arcano maior da Lua. Ela é o número 18. Em geral, essa carta apresenta esses dois pilares lá no fundo, tá? A Lua lá em cima, 2 lobos e um animalzinho saindo da água. Às vezes é uma lagosta, às vezes é um caranguejo. Esta é a carta da Estrela.
A carta da estrela é o número 17, ok? Em geral, vai apresentar a figura de uma mulher com 2 jarros de água, às vezes um só, e ela tá colocando essa água em uma outra água maior. E lá no fundo costuma aparecer a estrela no céu. Essa é a carta da torre. Ela pode ter outros nomes, como torre em chamas, torre de Deus. Ela é a carta de número 16. Em geral, ela apresenta uma grande torre alta, quebrando lá no topo, não inteira, quebrando a ponta. Próxima carta, esta é a carta do diabo. Não é aquele que está morando lá no inferno, que os crentes detestam. Não tem nada a ver com isso. Ao longo do curso eu vou ensinar para vocês por que temos uma carta do diabo. Não é uma carta negativa, não é uma carta ruim, tá? Já vão desmistificando. Em geral, vemos a figura de um demônio aprisionando 2 humanos, tá? Em geral, é isso que está na carta. Ela é o número 15. A carta da temperança. Em geral, tem um anjo com 2 taças brincando. É a carta de número 14. A carta da morte é a carta de número 13. A carta do pendurado, que é o número 12. Em alguns baralhos, vocês vão ver como a carta do enforcado. Mas o melhor termo é pendurado. Vejam que a corda está no pé e não no pescoço. E a gente vai saber o porquê disso. A carta de número 11, como disse para vocês, a justiça. E no Marsella, ela é o número 8. A roda da fortuna, que é o número 10. O eremita, o número 9. A carta da força, número 8. A carta do carro, número 7. A carta do enamorado, número 6. Em alguns lugares aparece como os amantes, apaixonados, os enamorados. A melhor forma de dizer é o enamorado, porque é a situação de uma pessoa. A imperatriz, o número 3. Aqui o imperador, o número 4. O papa, que é o número 5. Às vezes também vem como supremo sacerdote ou como hierofante. Em muitos baralhos, hierofante é o papa. Essa é a suprema sacerdotisa, ou alta sacerdotisa, e alguns baralhos apresenta como a papisa. A carta do mago. A carta do louco é o arcano sem número. O arcano do louco é o número 0, mas eu já vi alguns baralhos que trazem como número 22, tá? Mas em geral ele é o número 0. A carta do sol, o arcano 19. A carta do julgamento, o número 20. E, finalmente, a carta do mundo, a carta de número 21. Estes são os arcanos maiores, tá? Por que é que eles recebem o nome de arcanos? Arcano vem da palavra arca, sabe? Arca, baú, que significa mistério, significa algo guardado, porque cada uma dessas lâminas aqui tem tanto símbolo e tanta interpretação que, passando os anos, vocês não vão decifrar todas. A cada novo tarô, a cada nova leitura e aprendizado, vocês vão encontrar significados novos. O número, as figuras em volta, a cor da roupa, se o personagem é masculino ou feminino, se tem algo nas mãos, se tem 2 fundos diferentes. Algumas estão associadas aos números da numerologia, outras a signos, aos planetas, aos elementos. Por isso são chamados de arcanos. São grandes arcas com tesouros escondidos. E a grande diferença para os arcanos menores, que não cabe apresentar todos agora, é que eles são divididos em naipes, vão do As ao 10, e depois temos as cartas de corte, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Nesse exemplo aqui nós temos o 10 de copas, que é um dos naipes, ok? Então elas vão estar marcadas com um número e com um naipe. Diferente dos arcanos maiores que tem nome, elas vão do As ao 10, As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Depois nós temos as 4 cartas de corte: o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Ok? Então essa é a apresentação básica. Guardem isso por enquanto. A gente se vê na próxima aula. Gratidão.